tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo, quero conversar com vocês. E eu estou devendo para vocês um vídeo sobre Bitcoin e criptomoedas. E talvez vocês fiquem estranhos, né, que eu vou falar sobre esse assunto, mas eu tenho uma análise um pouco mais espiritualista desse assunto, né? Eu vou tratar de vários assuntos relacionados ao mundo corporativo, né, ao mundo monetário, de forma resumida, porque cada assunto abre uma série de possibilidades e assuntos para ser tratados, mas vou tentar dar um panorama geral sobre o que é o Bitcoin para mim e o que são as criptomoedas, né, e de que forma eu ligo isso com, né, o Era de Aquário, e também com essa visão um pouco mais espiritualizada do assunto, né? E aí eu tenho que lembrar, né, uma frase do professor José Henrique de Souza, patrono e fundador da Eubiose, né, e ele dizia que 3 coisas não podem ficar estagnadas, né? O sangue, né, ou seja, geneticamente a gente tem que melhorar, né, e a miscigenação faz esse trabalho, né, de melhoria genética. O conhecimento, né, que é uma coisa tão rara, tão cara, tão, né, preciosa, que a Era de Aquário ela disponibiliza, né, para todos, né, visto a ferramenta Google que todo mundo usa, né, a internet e tudo que está conectado com isso. E o dinheiro, né? Eu já disse para vocês muitas vezes, quando eu falei sobre o eixo Aquário e Leão, eu já tentei mostrar para vocês que esse eixo ele vai falar sobre valor pessoal, né, em Leão, e o mérito pessoal também, né, signo de Leão, versus, né, o trabalho do coletivo, né, o valor do coletivo, o mérito do coletivo em Aquário, né? Então, na minha visão dessas duas linhas, né, dessas duas faces da mesma moeda, a gente pode ver como se desenvolve o capitalismo, né? Principalmente as vertentes mais que ligam o capitalismo né, ao mérito pelo esforço pessoal, né? Ou seja, se você se esforça, se você tem um esforço pessoal para alcançar o sucesso, né, você merece ele, então o fruto do seu trabalho tem que ser recompensado. Então, isso é uma ideia, é uma forma de entender o capitalismo. E versus, né, aquela ideia de que eu preciso distribuir riqueza, né, e preciso distribuir para o coletivo e dar oportunidade de quem tem pouco, né, que não tem acesso à riqueza, também poder ter a riqueza, né? Então, e aí eu estou falando do signo de Aquário, né? Então, essa ideia, ela parece contrastante, né? Mas na verdade, como eu disse, são duas faces de uma mesma moeda, e quando a gente começa a perceber o quanto é importante a conexão, né, e uma visão mais unificada do assunto, né, se a gente chegasse a essa visão mais unificada do assunto, a gente, né, como se falasse, todos os problemas estão resolvidos, né, mas sempre tem esses dois lados, né, sempre tem esses dois lados da moeda que trazem essa dicotomia. E aí eu até queria lembrar, né, aproveitando que eu estou falando de capitalismo, né, e socialismo, eu queria lembrar uma reflexão que eu vi, né, então, nessa reflexão, né, a pessoa falou, olha, o socialismo tem boas intenções, né, mas causa efeitos ruins, né, porque
A partir do momento que eu tiro, né, o mérito, né, e consequentemente, né, o valor né, do esforço de cada um, né, e distribuo a riqueza indiscriminadamente, até para quem não, né, não se esforçou nada para receber, isso é um efeito negativo, né? Então, isso na economia vai gerar esses problemas de liberação, né, de dinheiro, né, programas assistenciais que não pedem uma contraparte, né, de esforço em troca, né? Então, consequentemente, o Estado cresce porque eu preciso de uma estrutura para poder pagar benefício, aposentadoria, eu preciso de uma estrutura para poder gerenciar, né, a produção, né? Então, o Estado fica muito grande, consequentemente vai gastar muito dinheiro, muito recurso, né? E a final da linha, né, que é a população, né, provavelmente não vai receber, né, o retorno disso. E aí, nessa reflexão, a pessoa disse, olha, o capitalismo, ele tem as intenções erradas, né, não erradas, mas não as melhores intenções, mas ele acaba ajudando mais, né, a população, porque quem empreende, quem cria, né, quem tem essa iniciativa de produzir, de ter a sua própria empresa, de trabalhar de uma forma um pouco mais arrojada, né, acaba gerando emprego, acaba gerando oportunidades e acaba distribuindo renda, né? Então, por isso essa dicotomia, né? Eu achei bastante interessante essa reflexão. Vou guardar ela comigo agora, né, nas minhas análises. Então, o socialismo tem boas intenções, mas acaba errando, né, o alvo, porque acaba criando um Estado muito grande, e o capitalismo tem intenções egoístas, né, mas acaba acertando, porque acaba produzindo, né, e gerando renda. Na verdade, nós estamos falando, né, naquele princípio do liberalismo, né, ou seja, você permitir que a sociedade ande pelas próprias pernas, né, e aí a gente pode entrar num viés político que eu não vejo muito caminho hoje, né, visto que os nossos principais candidatos aí são bem populistas e ambos têm uma visão de muito gasto, ou seja, que manter o Estado muito grande, né, e continuar fazendo assistencialismo sem tentar resolver o problema na base, né? Ou seja, da educação, dar essas coisas que eu falei, né? Educação, né? Conhecimento e distribuir renda, né? Fazer o dinheiro circular na sociedade, acho que é melhor dizendo, não distribuir renda, mas fazer o dinheiro circular na sociedade. Então, ambos vão acabar paralisando esses processos, né? Mas estamos aí tentando viabilizar uma terceira via, né? De todas as formas, uma terceira via mais liberal, mas uma terceira via que até agora não teve uma força, né? Acho que até de autopromoção, né? Muito difícil as figuras que temos hoje. Mas saindo desse viés político, agora pensando no Estado, né? Quando a gente pensa no valor do dinheiro, a gente pensa no valor. Eu quis fazer esse prólogo exatamente para vincular o dinheiro com o valor do nosso trabalho, né? Estamos na alunação de Touro, isso tem tudo a ver com a alunação de Touro. Então, acho que é um bom momento para falar disso. E foi bom que eu não falei nas semanas passadas, porque essa semana
aconteceu um problema nas criptomoedas, eu posso explicar o que aconteceu aqui também, né? Muitas vezes a informação vem enviesada, né? Então, o Estado, ele tem, todo o Estado, todo o país tem um grande direito, né? Que é o direito de produzir recursos, produzir moeda. Então, quando a gente vê nos filmes os piratas ali, né, roubando o ouro, a prata, né, e acabando meio que conquistando a riqueza, né, ali, mas aquela riqueza nunca é do povo, né, aquela riqueza sempre de alguns indivíduos considerados nobres e tudo mais. No início era, né, os nobres que viviam junto com a corte, depois se teve um pouco dividido isso com a burguesia, que eram aqueles que praticavam comércio, né, praticavam atividade de comércio, então eles também conseguiram alguma riqueza, né, e aí eles tinham o caminho de comprar títulos, né, ou para ter algum nível de algum tipo de ostentação, né, naquela época. Então eles tinham ali algum tipo de nobreza, eles compravam a nobreza deles, né? Então os barões, as duquesas, os condes, né? Muitos deles eram títulos comprados, né? Mas o importante é a gente entender, né, que o dinheiro, ele hoje, né, o dinheiro, quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa no Estado, né? Mas o dinheiro já teve, né, com a nobreza, né? Depois ele começou a ser transferido, né, de uma forma a ser distribuído, né, para a população. Então, primeiro era isso a gente falando, era de peixes, né? Idade Média. Vamos pegar só esse curto período de tempo, né? Vamos pensar na Idade Média. Então, dinheiro com a nobreza, depois com ali a nobreza, né, e burguesia, né, e até a gente poder ter uma questão um pouco mais, alguns métodos melhores para poder distribuir esse dinheiro, mas que estão evoluindo com o tempo, né? E o que a gente viveu, né, no século passado e nesse século aí algumas políticas algumas políticas econômicas, às vezes de crescimento econômico, né, de incentivo, a liberação do dinheiro para que tenha crescimento econômico, né, e muitas vezes poucas políticas no sentido de ter um pouco mais de responsabilidade com o dinheiro, né, para de certa forma diminuir o tamanho do Estado e permitir que a economia possa crescer, né, sem depender do Estado. Então você tem aqui uma dicotomia, né, uma dicotomia que sempre vai pelo caminho exatamente desse estímulo da economia, estímulo do crescimento econômico, né, versus, né, uma política mais austera de controle do Estado e crescimento, deixar né, a sociedade crescer por si própria. E aí a gente vai chegar em duas teorias, né? Duas teorias. A keynesiana, que é um cara chamado Keynes, que é daquela época da grande recessão dos Estados Unidos. Então, ele criou a teoria de que o Estado precisa sempre estimular a economia, né? Até porque ali o que ocorreu foi uma depressão econômica, ou seja, as bolsas caíram porque economicamente a gente teve uma retração, né, no crescimento. Então ele criou essa teoria
no sentido de sempre criar o estímulo monetário, ou seja, sempre imprimir dinheiro, né? É, e vocês podem observar, né, que a gente, os últimos acontecimentos, como a pandemia, né, como a crise do subprime, né, em 2008, as políticas de todos os países, elas têm uma grande relação com essa ideia, né? Ou seja, eu vou imprimir dinheiro ou comprando a dívida de quem não consegue pagar, ou imprimindo papel moeda, né, e permitindo que esse papel moeda circule, né, através de crédito, né? Então, a gente olha para a economia de hoje, a gente vê esse cenário. Mas, paralelo a essa economia, né, a gente tem a ideia da escola austríaca, que tem um olhar um pouco mais, né, de responsabilidade, né, e que sempre tentou entender, né, o fenômeno da inflação, né, e o que entendeu, né, o que ficou mais nítido é que a inflação é o excesso de dinheiro, né? Eu já disse isso para vocês algumas vezes, mas se eu tenho muito crédito e muito dinheiro, né, circulando na sociedade, né, e esse crédito não é distribuído, né, ou ele não é bem distribuído, né, eu acabo gerando inflação porque eu tenho uma demanda estipulada, né, de produtos, né, de bens de consumo, né, de matéria-prima, e se eu tenho muita gente querendo comprar, muita gente querendo produzir, né, eu acabo fazendo com que o preço, né, dos produtos e da matéria-prima suba, né? Então, isso é uma das causas da inflação. E a gente, na história, olhando para o Brasil, né, algumas coisas interessantes, né? Se a gente olha para a época ali, né, eu vivi bastante essa época dos anos 80, começo dos anos 90, várias tentativas de controle da inflação, chegamos até a superinflação. Uma coisa que eu vi que fiquei bastante me deixou bastante, que eu acho que é um exemplo bem legal dessa dessa ideia para a gente entender o que é inflação ou não, né? Que foi o plano cruzado, né? Foi um plano que foi instituído quando o Collor ganhou, né? Então teve uma ministra que estipulou que não era um confisco, ela insistiu que não era um confisco, mas ela estipulou que cada um, né, só pudesse acessar 50 cruzados das suas contas, né, e o restante ficaria guardado numa poupança que mais para frente ele teria acesso, mas não, esse valor poderia até ser corrigido, mas não teria como ele tirar, sacar ou fazer qualquer aporte nessa poupança. E existe até um documentário bastante, eu não me lembro se é Netflix ou Amazon, né, que mostra esse plano cruzado, e mostra, né, tem uma, uma entrevista com a Zélia, né, Zélia Cardoso, que foi a ministra, e ela explicando por que ela teve aquela ideia, né, então, por que ela teve aquela ideia? Porque era uma ideia, eles sabiam, né, que um dos problemas da inflação era o excesso de dinheiro, né. Então, o que eles fizeram? Eles cortaram, eles pensaram, preciso diminuir a liquidez, né, preciso diminuir o dinheiro circulante para que a inflação pare de crescer. Então, eles fizeram isso, mas na verdade, o que eles fizeram foi tirar o dinheiro, né, de circulação e não diminuir a liquidez, né. E aí ela até cita
na reportagem que ela sabe que muita gente se matou, né, por isso, mas que infelizmente ela tentou fazer o certo, achou que aquilo ia resolver. Mas eu só estou citando esse exemplo para vocês entenderem que a inflação, né, ela é um problema, não é um problema de hoje, né, mas que é um problema, acho que talvez o maior problema, né, a ser resolvido desde que a gente começou a fazer essa política oriunda do Keynes, né, de estímulo à economia. E a gente precisa dessa política, a gente depende dessa política porque a população do mundo, né, ela cresce bastante, então é necessário algum crescimento econômico, mas esse crescimento econômico deveria ser sustentável, né? A gente pode falar tanto do dinheiro como dos recursos naturais, né? Mas a gente deveria ter uma certa responsabilidade, né? Quando a gente pensa, né, nessas contas públicas. Assim como a gente tem responsabilidade com as nossas contas da nossa casa, né, as nossas contas pessoais, né, o Estado deveria ter responsabilidade também com as contas públicas, né, e não contar com a emissão de dinheiro, né, quando precisa, né. E aí, depois, eu contei essa breve história da economia, né, mas por quê? Porque eu queria explicar por que o Bitcoin foi criado, né. Em 2008, a gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos. E aí tem outro documentário muito bom, muito legal. Aliás, não é um documentário, é um filme, né? A Grande Aposta, que conta a, o, o filme é tão interessante que ele dá detalhes ali, né? Às vezes ele quebra a quarta parede exatamente para explicar situações, né? Algumas coisas complexas ali de investimento, né? Como funcionava, e, né, ele traz para uma linguagem mais palatável, né, uma linguagem mais comum, para que seja fácil qualquer um entender, né? Mas ele mostra que era uma crise de crédito, né? Então era muito fácil tomar um crédito imobiliário nos Estados Unidos, né? E então às vezes as pessoas se endividavam com 3, 4 empréstimos imobiliários, né? E essa dívida era rateada, né? Ela era rateada e segurada pelo sistema bancário, né? Então, inclusive isso é tratado no filme, né? Tem um economista que ele prevê, acho que cerca de um ano e meio antes, né, que vai acontecer a crise, exatamente porque ele entendia de escola austríaca, ele entendia que o excesso de dinheiro no mercado, né, ia gerar inflação. Então ele mostra, isso é mostrado no filme, né? E, e é interessante porque ele fala, né? É, ele fala para os investidores, né? Ele tem uma corretora. Ele fala, acredita em mim que a gente está apostando contra, né, o sistema financeiro, mas vai dar certo. E os caras falavam, retrucavam ele, falando, como, né? Se, se o se o sistema, né, de financiamento imobiliário é a coisa mais segura dos Estados Unidos, né? Então, no final das contas, né, o Estado, né, teve que comprar várias dívidas, né? Então, como eu disse, era um sistema imobiliário, né, um financiamento imobiliário, mas todos os bancos, né, e todos as corretoras, bancos internacionais, todos eles seguravam aquele tipo de financiamento, né? Então, em 2008 era para o mundo ter quebrado, mas, né, o, o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, comprou várias dessas dívidas. Apenas um banco, né? Apenas um banco faliu, né, para
como se fosse ali um bode expiatório, mas se vocês verem o filme, vocês vão ver que era generalizado, né? Podia ter vários bancos de vários países ter quebrado. E aí isso aconteceu em 2008, em 2009 surge o Bitcoin, né? Criado por uma pessoa com um codinome chamado Satoshi Nakamoto, né? E essa pessoa criou um sistema, né? Criptografado, né? Que na verdade foi criado por dois engenheiros da HP, né? Alguns anos atrás, acho que cerca de 10 anos atrás, né? Do Bitcoin, que era uma forma de você manter as informações, manter um banco de dados, né, que não pudesse ser é, maculado, né, um banco de dados que não pudesse ser aberto, não pudesse ser corrompido, né, e essa foi a grande sacada, né, desse Satoshi Nakamoto, né, que a gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, né, e além disso, né, essas informações elas vão sendo atualizadas de 10 em 10 minutos, né, e ele criou um sistema de mineração, ou seja, ele criou um sistema que cria bitcoins, cria essa moeda, que pode chegar até no máximo 21 milhões, né, de bitcoins, com o passar do tempo, né? Eu não posso ter mais moedas do que 21 milhões, né? E essas moedas elas são criadas com o passar do tempo, né? E também o sistema é atualizado de 10 em 10 minutos, ou seja, os mineradores de bitcoins, né, estão constantemente com grandes capacidades, né, computacionais, minerando bitcoins, que é se minerar bitcoins é resolver, né, uma fórmula matemática, né, uma equação matemática complicada, e isso eles têm que resolver em 10 minutos. Quando eles resolvem, eles alocam todas as transações de bitcoins realizadas, na blockchain, que é uma cadeia como se fosse um banco de dados, só que em forma de cadeia, né? Então, eu vou até compartilhar aqui com vocês a tela. Então, aqui só para vocês entenderem, né? Então, eu faço uma transação em Bitcoin, né? Esse bloco de que é um banco de dados, ele é gerado, depois ele se funde com outros, né, com outras informações da rede, né, que são somadas, né, no mundo inteiro tem transações de Bitcoin, e aí depois alguns computadores, né, da rede, né, na verdade todos os computadores que estão minerando, né, eles validam esses dados através da resolução dessa equação matemática, né, e esse bloco é adicionado na blockchain, que é uma corrente de blocos, né, na tradução literal aqui. Então, quando isso acontece, a transação que você fez em Bitcoin, ou seja, comprar ou vender, ela ela está escrita na blockchain, essa informação ela está lá criptografada e ela não pode ser apagada, né? Então, essa é a grande sacada, né? O grande dispositivo que faz a segurança do Bitcoin. Muito se é falado hoje, né, porque tudo isso depende de poder computacional, né? Muito se é falado hoje se os computadores quânticos, né, que estão sendo desenvolvidos, se eles terão capacidade, né, de talvez fazer modificações na blockchain, né, nesse tempo, né? Ou seja, nesses 10 minutos em cada bloco gerado, se eles conseguirão fazer, por exemplo, ataques hackers, né, na blockchain, né, num período menor que 10 minutos, né,
mas ao mesmo tempo que esse é um sistema tão bem feito, bem criado, né, que é muito difícil ser mudado, né, e existem, e aí outra grande sacada, né, isso é realizado por computadores, por mineradores do mundo todo. Então muito se fala, né, vou acabar vou acabar com a blockchain, vou acabar com o Bitcoin. Para fazer isso, né, todos os eu teria que ter um poder computacional capaz de ser maior do que todos os computadores de todos os mineradores do mundo, né? Eu teria que ser mais rápido, de fazer alterações mais rápido do que as operações, né, e as resoluções daquelas equações, né, que o mundo todo está realizando ao mesmo tempo, né? Então essa é a grande sacada do Bitcoin, né? E é aí que é o que mais me liga, né? O ponto que mais me chama atenção quando eu penso em era de aquário, né? Porque isso é a descentralização do poder, né? Eu falei bastante do Estado, né? Então todo Estado quer preservar sua moeda, todo Estado quer ter o direito, né, de imprimir a sua moeda quando bem entender, né? E aprisionar o indivíduo, né, nessa moeda, né, que é a moeda do país. Então, aqui está a grande conexão com a liberdade, né? O Bitcoin, vocês podem procurar aí pela internet, vocês vão sempre ver alguma coisa ligando o Bitcoin à liberdade, né? Então, aqui está a liberdade, né, individual de você ter o seu dinheiro, né, desvinculado do Estado, né, e que provavelmente não pode ser maculado, não pode ser apagado ou corrompido, né? Existem algumas questões técnicas, né, quando a gente fala de criptomoedas, que são como você cuida dessas criptomoedas, né? Se você tem elas em corretoras, né? Ou se você guarda numa carteira. E quando a gente fala carteira, é mais ou menos como essas carteiras, né? De uma forma simplificada, é mais ou menos como essas carteiras digitais, né? Essas contas de pagamento, por exemplo, PicPay, PagSeguro, Mercado Pago, né? Então você precisa ter uma carteira onde está alocada os seus bitcoins. Caso contrário, você tem que deixar nas corretoras, né? Então tem aí Crypto.com, a mais famosa, né, a MetaMask. Então, todas a Binance, que também é muito famosa, né, a maior corretora do mundo. Então, você sempre vai ter a opção de manipular, né, suas criptomoedas na corretora ou pegar essas criptomoedas e transferir para uma carteira. Eu não vou entrar nesse assunto porque é mais técnico, né? Mas eu queria deixar isso explicado para vocês que aqui entra a questão da liberdade, aqui entra a questão da descentralização, ou seja, o Estado não tem mais poder sobre o que você tem, o Estado não pode mais infracionar, né, a sua moeda, né, e você perder valor naquilo que você tem. Então, aqui começa a liberdade real, né, do, 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 do dinheiro, né, que você tem, né? Então aqui isso é bastante importante, né? Por isso que o Bitcoin muitas vezes é considerado como uma reserva de valor, né? Porque você vai ficar imune, como por exemplo aquele plano cruzado, né, da Zélia Cardoso, que simplesmente confiscou, né, os valores da população. Então é importante que vocês entendam, né, que aqui é o ponto que eu mais ligo com, né, a descentralização, a liberdade, né, em você ser proprietário daquilo, né, real do que você tem, né, e
Aqui está realmente, para mim, o pulo do gato, né? E aí, juntando a isso, né, a questão essa questão da defração, ou seja, você não pode gerar, você tem um número, né, pré-estipulado de moedas que você pode gerar, que é 21 milhões. Isso vai acontecer só quando, né, foi em 2104. 2104 teremos 21 mil moedas, né? 21 milhões de moedas. Então, como a velocidade vai diminuindo de produção, né? O começo se produz bastante, agora está reduzindo a velocidade, né? Eu crio uma defração, porque cada vez eu tenho menos moedas disponíveis, visto que todo mundo está comprando, né? Todo mundo está usando. Isso é o que traz a ideia do ganho de valor, né? Do ganho de valor, né? Para a moeda, né? E de virar realmente uma reserva de valor, né? Com o passar do tempo. Uma outra coisa que eu preciso falar, né? Que eu até salvei aqui para vocês mostrar para vocês, né? Algumas páginas aqui da corretora Crypto.com, né? Que eu tenho conta. Então, aqui mostra as moedas, né, como elas variam, né, e o que é interessante mostrar para vocês. Por exemplo, aqui no Crypto.com eu posso comprar todos esses tipos de moedas, cada moeda é um projeto, né, e aí eu vou ter algumas questões para tratar, né. Então, eu tenho moedas que servem como reserva de valor, como eu disse para vocês, Bitcoin, né? E aí como é que eu posso distribuir renda através desse sistema de criptomoedas? Né? Vocês podem ter pensado, pô, mas 21 milhões de moedas, né? Como é que eu distribuo isso para o mundo inteiro, né? Então, na verdade, cada Bitcoin pode ser dividido aí, né, em 1 milhão, ou seja, e aí uma divisão de um Bitcoin, né, é um Satoshi, né? Então na verdade, como você vai comprando aos poucos, você vai comprando Satoshis, né? E esse Satoshi somando, né, acabam gerando aí os Bitcoins que você pode ter, né? Então aqui, por exemplo, tem o valor aqui do Bitcoin, né? Hoje, em reais, um Bitcoin vale R$ 153.390, né? Mas se eu for comprar Bitcoin, provavelmente eu vou comprar, né, alguns satoshis. Com a somatória, com o tempo, né, isso vai ganhando valor, né? E aí, né, como segunda moeda mais importante, eu tenho aqui o Ethereum, né, que é uma outra ideia que traz uma ideia também tenta ser descentralizado, né, mas não conseguiu ser na sua plenitude ainda, está tentando, né, está evoluindo, né, mas o Ethereum traz uma questão que é bastante relevante, que é o DeFi, né? Coloquei aqui uma tela. Então, Decentralized Finance, ou seja, finanças descentralizadas, né? Então, eu começo a ter a possibilidade de ter um outro mundo financeiro aqui, onde eu posso fazer investimentos, eu posso tomar empréstimo, fazer poupança, né? Então, eu começo a ter mais opções, né? Dentro de um mundo financeiro. Então, por exemplo, aqui eu já estou mostrando a minha wallet, né? A minha carteira, né? Que é um outro, quando eu posso instalar por exemplo, no celular ou no computador,
a corretora Crypto.com, invisto dentro da corretora. Tudo que eu tiver dentro da corretora está ali, mas ele está sob custódia para a corretora. É meu, mas está sob custódia. A partir do momento que eu passo para uma carteira, né, eu tenho um outro software, eu passo uma carteira, e nessa carteira eu começo a ter a possibilidade de fazer esses serviços financeiros, né? Ou seja, tomar empréstimo. Aqui são algumas possibilidades de earning, né, que seria como se fosse uma poupança, um CDB. Então, você tem rendimentos aí, 42%, 15% por ano, né? Esse API é como se fosse juros compostos, ou seja, isso aqui é 15% ao ano, né? Mas o rendimento, né? Isso também vai render sobre o rendimento, ou seja, eu tenho 100, recebi 2 de juros, agora eu tenho 102, então esse 102 vai começar a também gerar, né, esses 2% de retorno, também vai gerar rendimento no próximo mês. E aqui são rendimentos ao ano, né? Então, mas você tem várias possibilidades. Você tem swap, que é quando você faz algumas questões, né, algum jogo para ganhar com o câmbio das moedas, né? Você pode pegar Bitcoin, Ethereum, né, e conforme elas se valorizam ou desvalorizam, você ter um retorno em relação a isso. Então, você tem uma série de oportunidades, né, ligadas ao mundo financeiro, que isso muitas vezes é negado, né, às populações com menos recurso, né, ou com padrão social diferente, né? Então, isso aqui também, no meu modo de ver espiritualista, também é uma oportunidade, né, de distribuição de dinheiro e distribuição de oportunidades, tá? Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês verem que existem. Isso aqui, na verdade, também é a pulga, né, atrás da orelha, né, dos governos e do mercado financeiro que a gente conhece, porque um cidadão da África que não tem acesso a banco, que é descriminalizado, que muitas vezes é dependente do pagador, né, e que não tem uma possibilidade de ter um serviço financeiro, né, para esse indivíduo isso é uma revolução, é uma coisa, uma abertura que seria muito difícil ele ter, né? Então eu vejo isso com muitos bons olhos, né? Nesse sentido de era de aquário, no sentido de distribuição de renda. Como vocês veem, né, uma coisa que eu quero deixar bem claro, como vocês veem que muitas vezes você pode ter ganhos muito rápidos, né? Ou 43% ao ano, né? Muitas vezes por causa dessas ferramentas, muitas vezes as pessoas usam isso para mexer com a ganância das pessoas, né? Então é que surgem os golpes, né? Olha, se tem um dinheiro para investir, me dá aqui que eu vou gerir seu dinheiro e você vai ganhar, sei lá, 50%, né, ao ano, e tal. Então é baseado nessas informações, né, nesse conhecimento que poucas pessoas têm e elas têm um pouco mais de conhecimento, elas acabam fazendo isso para aplicar golpes, né? E também é um mundo que está em desenvolvimento, né? Um mundo que está em desenvolvimento. Então, fazer um stake, que é como se fosse uma poupança, né? Então, você pega as suas moedas e deixa guardado, né? E você, por exemplo, aqui está falando que vai ganhar 120%, né? Juros compostos. Esse APY é juros compostos.
Quando é API, né, é juros simples. Então, aqui vocês podem ver esse tipo de coisa mexe muito com a ganância das pessoas, né? E aí você vai ficar nesse jogo. E vai ficar nesse jogo e se você não tiver informação, pode passar apertado aí. E aí, só para... aproveitando que eu estou falando de DeFi, né? Existia uma moeda que chamava Luna, né? E essa Luna era parte de um projeto, né? Para você criar dólar digital, né? Ou seja, se você observar aqui, a moeda que ele está usando aqui é o USD. O USD que é dólar, né? E aí, dentro das variedades das criptomoedas, uma coisa, você tem uma gama de utilidades, né? Você tem lá o Bitcoin, você tem a Ethereum, que foi pensar a criptomoeda um pouco diferente, né? Pensar como também, além de reserva de valor, como meio de pagamento, né? E abrir essa possibilidade de DeFi, né? Que são os contratos inteligentes e a finança descentralizada, né? Então, descentralizada por quê? Porque eu não estou pegando empréstimo do banco X, eu não estou pegando empréstimo do banco Y. Eu estou pegando empréstimo de uma financeira que é descentralizada, né? E aí que está. Algumas são descentralizadas, outras não, né? Muitas vezes as financeiras elas têm suas sedes, né? Em algum lugar e elas fazem um trabalho financeiro, mas elas não são totalmente descentralizadas, né? Que nem o Bitcoin que eu expliquei para vocês, não dá para parar o Bitcoin, porque existem mineradores de Bitcoin no mundo todo, né? E se alguém tentar alterar no Brasil, na hora que essa alteração for ser vinculada, né? Se essa alteração que foi feita no Brasil for ser anexada lá no blockchain, né? Ela não vai ser anexada porque todos os mineradores têm que validar essa informação. Isso é a descentralização total da criptomoeda. O Bitcoin é, para mim, o projeto perfeito. O Ethereum está evoluindo e o Ethereum possibilitou, né, as finanças descentralizadas, né? Então, eu posso emprestar dinheiro, né? Quando eu coloco um valor aqui em stake, né, na poupança, eu estou dando a oportunidade para a corretora pegar esse dinheiro, né, e emprestar, assim como o banco faz, quando eu vou lá e faço um CDB, né? Mas isso é descentralizado. Não estou fazendo por uma instituição financeira chamada Itaú, Bradesco, né? Eu estou fazendo isso para uma corretora, né, descentralizada. E tentei nesse vídeo aqui falar bastante sobre Bitcoin, qual que é a importância do Bitcoin, né? Desde lá né, que eu falei que do professor, né, que o dinheiro tinha que circular. Uma outra frase do professor, né? Então ele fala um só padrão monetário, né? Uma só língua, um só padrão monetário, uma só linha de pensamento, né? Então, quer dizer, são coisas que o futuro trará, né? E hoje, assim, tirando tudo que eu vejo na sociedade, desde a globalização, que anda meio mal das pernas, né? Lá com a guerra da Ucrânia, desde a questão ecológica, desde a questão social, né? Para todos eu vejo problemas, né? Para todas as questões que nos ligam à era de Aquário, eu vejo problemas. Mas para mim o Bitcoin é o prático, né? Aquilo que está nos levando para a era de Aquário da forma mais prática e realista e pragmática possível, né? Eu realmente vejo um grande valor nisso, né? É lógico.
quando você pensa, quando alguém fala em criptomoeda, fala em Bitcoin, a pessoa logo vai vincular a ganhos muito rápidos, né, um investimento. Mas vocês veem que ah, com o passar do tempo, a volatilidade ficará menor, né? Mas enquanto o mundo financeiro entender o Bitcoin como um ativo, né, um investimento de risco, toda vez que tivermos problemas, né, vamos ter essa volatilidade grande. Eu podia trazer aqui gráficos para mostrar para vocês coisas, um cenário mais técnico, né? Mas a minha ideia é mostrar o valor do Bitcoin, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é, por exemplo, essa semana. Semana passada eu falei que essa semana a bolsa ia cair, né? Que a situação financeira ia ficar ruim, até por causa dos juros, né? Tem todo o cenário astrológico, mas os juros estão aumentando nos Estados Unidos, todas as moedas perdem valor, né, para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, porque é muito melhor investir no dólar do que investir nas outras moedas, né? A gente sabe, se você for comprar alguma coisa na internet aí você vai pagar mais caro, né? Porque a nossa moeda perdeu valor em relação ao dólar, né? Então, em contrapartida, a situação econômica que está muito boa, né? Pleno emprego, crescimento, né? A simples ameaça, né, de que isso diminua já é motivo para as bolsas caírem. Um dos motivos, né, é a ganância, né? Porque são duas relações, né? São as empresas, o crédito está muito fácil. Agora vocês começam a perceber que é um cenário geral, né? Que as coisas estão interligadas, né? Então, por isso que eu falei muito, né, nesse vídeo, mas agora vocês começam a perceber como as coisas estão interligadas. Então, existe lá um cenário de crédito muito fácil, né? Muito dinheiro no mercado. Então, empresas como a Netflix, Uber, empresas que muitas vezes ou cobram muito barato ou dão algum tipo de retorno, né? É, é, muitas vezes podem estar mal das pernas, né? Porque usaram muito crédito. Ou empresas também que estão muito alavancadas, né? Por exemplo, empresas que as pessoas, pegam um empréstimo, né? Ou dão um empréstimo, né? E agora com essa redução, né, do dinheiro circulante podem sofrer algum problema, né? Então, o cenário, sim, mundial é o seguinte, né? Hoje, dólar se valoriza em relação às outras moedas, as bolsas caem, né? E as bolsas caíram muito mais do que o Bitcoin, né? Mas esse assunto da Luna chamou bastante atenção, até porque os institucionais, o Estado, né, os bancos, o mundo financeiro e os governos, né, não querem, né, agora eles perceberam que eles precisam participar, mas todas as oportunidades que eles têm de tirar o valor do Bitcoin, eles aproveitam, porque vocês percebem que o Bitcoin tira valor, né, tira poder do Estado, tira poder do governo, né? Então, nesse cenário, você tem o mercado financeiro caindo, Bitcoin caindo, mas a possibilidade de o Bitcoin crescer muito mais do que o mercado, ela é muito maior, né? Porque é aí que eu falo que eu poderia trazer vários gráficos aqui, né, com conhecimento técnico aqui, mas eu não vou fazer isso, quero só deixar a ideia para vocês. O Bitcoin tem essa característica de cair, mas quando sobe, sobe muito, né? Então, sobe relativamente rápido. Então, embora o Bitcoin tenha caído essa semana, muito provavelmente, e eu acredito, né, que ele vai ficar em níveis mais baixos por um tempo, mas quando esse cenário macroeconômico melhorar, ele vai se recuperar muito mais rápido que as bolsas aí pelo mundo. E aí a última coisa que eu queria falar para vocês, né, é que com
lembrando novamente lá do professor, né? Então, um só padrão monetário, mas tem tantas criptomoedas, né? Então, vocês perceberam que as outras criptomoedas fazem funções, né? E fazendo funções, né, elas não tiram o valor do Bitcoin, que na verdade é ali, né, a referência de todas elas. Tem as stablecoins, que são as moedas, né, que são pareadas ali, iguais ao valor do dólar. Tem as gamecoins, que são moedas ligadas a jogos de computador, né, aos jogos de videogame. Tem e também ao metaverso, né, que é outro mundo que está se desenvolvendo aí, junto com o NFT. Mas aí é muito assunto, né? Não dá para falar isso num vídeo só. Mas a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. Para mim, o Bitcoin é a moeda do futuro, né? E ela pode trazer aí na carreira todas esses adereços, né? Que são as outras criptomoedas, né? Mas para mim o Bitcoin é realmente algo revolucionário, algo que hoje representa a liberdade, né, individual, liberdade do que você tem, do valor do dinheiro, possibilidade para aqueles que são menos favorecidos, né, para a população pobre do mundo, né. Por isso que vocês veem países, né, como El Salvador, a República Central da África, e outros países pequenos, né, que têm uma moeda muito fraca, adotando o Bitcoin como moeda do país, né, porque eles precisam de uma referência de valor, né. Então, para mim, Bitcoin é a moeda do futuro. Essa moeda é profetizada, né, pelo professor, e vocês vão ver muito se falando aí sobre criptomoeda. Os governos, né, para tentar manter esse poder sobre o indivíduo, estão lançando, né, suas criptomoedas, né, que eles chamam de CBDC. Isso é um problema, porque é exatamente o oposto, vai ter o efeito exatamente oposto do Bitcoin, porque quando você fizer uma transação com, por exemplo, o real digital, né, o Banco Central vai saber tudo que você fez, né, não que exista uma vontade de fazer coisas escondidas, não, mas não vai, né, ser possível você, por exemplo, escapar do imposto de renda, né? Você vai pagar imposto de renda e o Estado vai saber exatamente, né, onde você gastou, como gastou e para quem você pagou, né? Então, é um controle. O real digital, né, o dólar digital, as moedas digitais dos estados serão o contrário oposto do Bitcoin, né, porque serão uma perda total de liberdade no mundo financeiro. Mas eu só queria dar esse panorama para vocês, né, para vocês, né, até para incentivar vocês a estudar um pouco mais sobre o assunto, né, e eu espero que isso tenha acrescentado aí na vida de vocês, né, que vocês tenham pensado pelo menos o quanto é importante você ter liberdade sobre o dinheiro, né, e o quanto é importante alguém que mora numa região, por exemplo, afastada de tudo, de todos, né, que não tem direito a nenhum recurso financeiro, né, ou bancário, né, ter a possibilidade ali de ter uma conta e ter seus valores ali disponíveis para ser usados, né? Então,